Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma live do nosso processo, da nossa super live da Rota do Emagrecimento Definitivo. Sejam todas bem-vindas, todos muito bem-vindos, boa noite. Estamos aqui para a nossa terceira live, né? Não, quarta live. É domingo, terça, quinta. Nossa terceira live da sequência da Rota do Emagrecimento Definitivo. Boa noite, vamos chegando. Lembrando que a gente vai ter o evento principal, onde eu e a doutora Thaís vamos dar um beijo, meu amor, uma super live para vocês na terça-feira que vem, na Rota do Emagrecimento Definitivo. Coloca já no celular aí que vai ser imperdível essa live. Vai ser a melhor live que eu acho que eu já fiz na minha vida. Tanto eu quanto a doutora Thaís. Coloca o despertador aí. Dia 10 de agosto, às 20 horas. Vai ser a nossa melhor live na Rota do Emagrecimento Definitivo. Pessoal, você que está chegando aqui agora, ó, deixa eu te falar um negócio. Toda vez que você aperta o coraçãozinho aqui, ou você aperta o aviãozinho para compartilhar com alguém, tá? O Instagram entende que esse é um conteúdo relevante e que ele tem que mostrar para mais pessoas, para mais seguidores, porque ele nunca mostra para todos os meus seguidores uma live. Então, quando você faz isso, de apertar o coraçãozinho aqui várias vezes, de compartilhar esse vídeo, o Instagram entende que é um conteúdo de relevância, então ele compartilha com um número muito maior de pessoas. Então, se você está gostando dessa sequência de lives que a gente está fazendo, faz isso, aperta o coraçãozinho, aperta o aviãozinho. E hoje vamos falar de uma grande epidemia, eu diria mundial, né? E não vamos falar de Covid hoje, vai rolar Covid também, mas não vamos falar especificamente, né? Nós vamos falar sobre estresse e ansiedade e como você lidar melhor com essas situações estressoras. Eu vou dar um conteúdo para vocês, um conteúdo teórico. Eu vou te ensinar que não existe só um tipo de estresse, são vários tipos de estresse e ansiedade. E no final eu tenho uma surpresa para todo mundo que ficar comigo nessa live até o final, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que eu vou fazer com cada um de vocês aqui no final. Vai sair todo mundo dessa live aqui, quem ficar até o final, vai sair zen, vai sair daqui quase um zen budista, tá? Tô brincando, mas vai ter um exercício que com certeza você vai ficar mais relaxado. E além disso, eu vou te dar não uma, não duas, não três, eu vou te dar 10 dicas de como você lidar melhor com as situações estressoras e como você lidar melhor com a sua ansiedade. Tá certo? Deixa eu molhar o gogó agora, que nós vamos começar o conteúdo na íntegra mesmo, tá? Deixa eu só já deixar aqui um negócio no esquema. Já tá no esquema aqui. Então vamos lá? Pessoal, eu vou trazer alguns dados epidemiológicos para vocês. Anotei tudo aqui para não esquecer nada. Mas vamos lá. Hoje o estresse ele atinge cerca de 90% da população mundial. Então tá todo mundo estressado no mundo, tá? Nenhuma doença acho que tem a prevalência de 90% a nível mundial, mas o estresse tem. Por isso que ele é chamado de uma epidemia mundial, uma epidemia global. E nós aqui no Brasil não estamos ficando para trás. Infelizmente, né? Hoje 70% da população brasileira é considerada estressada. E um número muito assustador é que o Brasil é o segundo país, tá, com maior índice de estresse no trabalho. Ou seja, as pessoas estão trabalhando, não estão satisfeitas com o seu trabalho e estão nesse processo. Imagine como isso é um sofrimento para uma pessoa. Você ir para o seu trabalho, você ser estressado e às vezes você ter a expectativa e falar assim, nossa, eu vou ficar nesse trabalho o resto da minha vida e eu não gosto dele.
Ó, até o final dessa live você vai repensar se não está na hora de você fazer algo diferente, mudar o ramo que você está trabalhando, porque não tem como você ficar 100% estressado no seu trabalho. Que prazer que você vai fazer? Você vai fazer um trabalho mal feito, com certeza, tá? E outro dado bem alarmante em relação ao Brasil é que o Brasil ele liderou, tá bom? O ranking de ansiedade e depressão durante a pandemia. Na verdade, a gente sabe de todas as consequências da Covid-19, o impacto dela na saúde a nível mundial, mas a maior epidemia, além da Covid, na minha opinião, foi a epidemia de doenças psicológicas e psiquiátricas que ocorreram durante essa pandemia. O número aumentou acentuadamente, o número de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, até mesmo suicídio. É de assustar os números que a gente tem ao longo dessa pandemia. Então o negócio é muito sério mesmo. Inclusive, eu não quero trazer para vocês hoje só coisa teórica. Eu quero trazer para vocês também hoje ciência. Então eu vou compartilhar aqui com vocês duas imagens que eu acho muito importante a gente falar. Cadê? Espera aí que eu vou achar, tá? Que eu gosto de compartilhar. Sempre que vocês quiserem ver se algo é importante, isso daí é uma aula que eu dei sobre longevidade, é um slide dessa aula. Vocês podem pesquisar no Google Acadêmico para saber se tem muito artigo científico falando sobre isso, né? E quando a gente está falando de estresse, se você coloca lá no Google Acadêmico sobre estresse e longevidade, são mais de 763 mil trabalhos científicos que fazem a citação de estresse, tá? Tem uma outra aqui, quando a gente pega e coloca estresse e longevidade, é um outro número assustador. Deixa eu ver aqui. 6.150.000 citações científicas falando sobre estresse, tá? Quando estamos falando de longevidade, estresse e longevidade são 763 mil trabalhos científicos falando. Então essa questão do estresse, você vê que é algo extremamente preocupante para a sociedade, porque o que não nos preocupa, ninguém vai estudar sobre aquilo, né? Mas se tem tantos trabalhos científicos a respeito de estresse e ansiedade, é porque isso deve ser um impacto muito grande em toda a sociedade, a nível mundial, né? E você que está aqui, né? Você que está me seguindo aqui, que está assistindo nossas lives, eu quero saber se você se enquadra nesse quadro. Você é uma pessoa estressada ou ansiosa? Vamos lá, eu quero uma interação com vocês, tá? Se você é uma pessoa estressada e ansiosa, você vai digitar agora um Szinho de sim, tá? Se você não é estressada ou ansiosa, coloca um Nzinho aqui de não. Vamos lá, pessoal. Quem é estressado, escreve um S. Quem não é estressado ou ansioso, escreve um N de não aí. Vamos lá. Eu quero que vocês me respondam, tá? Vocês são estressados, são ansiosos? Vamos lá, ninguém vai falar? Vixe, acho que vocês estão falando. Aqui os comentários, ó. Todo mundo ansioso, estressado. Olha só. Então acho que o número aí tá de 70% dos brasileiros sofrendo de estresse está maior. Até agora eu não vi nenhum, ó. Nenhum não, tá? Para vocês verem que é realmente uma prevalência a nível mundial. O Hugo aí é exceção, ó. Então, Hugo, aperta o aviãozinho aqui, tá? E vamos compartilhar isso daí com algum amigo seu que você sabe que é estressado e ansioso. Se você tá aqui nessa live e você não é estressado, ansioso, foi Deus que te colocou aqui para você mandar essa live para um amigo seu, que eu sei que você conhece alguém que é muito estressado e ansioso. Então aperta esse aviãozinho aqui, que ó,
No final dessa live aqui, eu quero ver todo mundo zen, relaxado, entendeu? Bem tranquilo com a vida. Então vamos embora, pessoal. Vamos compartilhar isso aí com o máximo de pessoas que a gente conseguir, tá bom? E no final dessa live, como eu já falei, eu vou dar 10 dicas de como controlar a sua ansiedade e o seu estresse, tá? Então vamos lá, pessoal. Às vezes, né, a gente acha que a gente é o último biscoito do pacote, que a gente é a última carta do baralho, e a gente acha que só a gente que tem estresse, né? Ou que o nosso estresse, a nossa ansiedade é pior do que o do outro. Não é bem assim. Se a gente for avaliar uma grande empresa, se você for desde o dono a todos os funcionários dessa empresa, o gerente, a recepcionista, secretário, faxineiro, distribuidor, todo mundo está passando por estresse ou ansiedade, seja no trabalho, seja na sua saúde, nas relações conjugais. Você não é o único exclusivo pessoa que está passando por um período difícil de estresse e ansiedade. Isso daí acontece com todo mundo. Isso daí é uma epidemia globalizada, mundial, tá? E o estresse, né? A gente fala tanto dele, mas vocês sabem o que é estresse, né? A palavra estresse, o que ela significa? A palavra estresse, ela vem de uma origem inglesa que significa pressão e tensão. E é uma reação natural do nosso organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo e risco. Ou seja, é algo natural na nossa biologia passar por períodos de estresse, certo? Só que olha só, o estresse está tanto que a ONU emitiu uma nota falando que 2,8 milhões de mortes anuais são decorrentes do estresse e da ansiedade. Olha só que dado assustador. 2,8 milhões de pessoas morrem por decorrência do estresse. Isso daí é assustador. E quando a gente fala de estresse, né, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, aquela pessoa irritada, agressiva, que xinga, que fala isso, fala aquilo. Mas olha só, quando a gente está falando de estresse, a gente não tem apenas um perfil, tá? A gente tem dois perfis. Você tem o perfil agressivo, que é esse cara levantando o dedo aí. Só que você tem esse outro perfil aqui, bonequinho com a cabeça baixa, que é o perfil passivo, né? Mas ambos estão sofrendo um estresse. Um está falando, exteriorizando, xingando, sendo mal educado, enquanto o outro está passivo, mas ele também está sofrendo estresse. Só que ele não consegue exteriorizar o que ele está sentindo. E agora eu pergunto para vocês, qual o perfil de estressado que vocês são? Uma pessoa mais ativa ou uma pessoa mais passiva? Vamos lá, eu quero que vocês participem comigo. Então, se você é passivo, você vai digitar um Pzinho aqui. E se você é aquele estressado agressivo, você vai digitar um A. Vamos lá, você é agressivo ou passivo? Digita A ou P. Vamos lá. Eu quero que vocês falem que, P, passiva. Vamos lá, pessoal. Ativa, agressiva, agressiva. Eu quero que vocês continuem pontuando aqui. Às vezes você fica assim, vou falar que eu sou agressivo, que eu sou passivo. Presta atenção. Eu vou dar o meu perfil, tá? Quem me conhece desde criança sabe muito bem o que eu vou falar. Eu tenho um perfil totalmente agressivo. Só que hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa altamente controlada. Pessoal, os meus familiares, a minha esposa, se vocês perguntarem a eles como que é o Caio hoje, como era o Caio na sua adolescência e início ali da minha fase adulta, pessoal, eu era extremamente agressivo, estressado, irritado, qualquer coisa me tirava do sério. É o despertador que tocava, o galo do vizinho que
cacarejava, era contas, eu era muito irritado. Tipo assim, se a pessoa chamasse eu de bonito, eu ia achar ruim com essa pessoa. E só eu sei o trabalho que me dá ser controlado hoje. As pessoas me olham assim e falam, nossa doutor, mas você passa uma tranquilidade, você parece tão zen. Mas então, eu nem sempre fui assim. Isso daí foi um trabalho que eu fui construindo ao longo de uma jornada, né? Isso era uma coisa que me irritava muito. Então eu comecei a estudar maneiras de amenizar o estresse e a ansiedade. Eu comecei a praticar a meditação. Eu comecei a fazer cursos de autoconhecimento. Eu comecei a refletir mais sobre as minhas atitudes e como que ela magoava as pessoas. E se eu tivesse no lugar das outras pessoas, eu também iria me magoar. Então eu comecei a ter mais empatia. E isso foi fazendo eu cada vez ter mais controle. Então, no final eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas que eu utilizo para ajudar no controle do estresse e da ansiedade e que funcionam para mim e eu acho que vai funcionar para vocês também. Mas pessoal, eu quero fazer uma pergunta bem polêmica aqui, tá? Vocês sabiam que o estresse, ele salva a vida de vocês? Meu Deus do céu, esse doutor tá ficando doido, só pode, né? Ele acabou de falar um dado daí da ONU que 2,8 milhões de pessoas morrem ao ano decorrente do estresse. E agora está falando que o estresse salva a vida das pessoas? Calma, pessoal. Deixa eu melhorar essa afirmação aqui. A resposta fisiológica do seu corpo às situações estressoras salva a sua vida. E isso eu estou falando de hoje. Mas isso daí é quase que uma reação, eu diria, pré-histórica no nosso organismo. É o que a gente chama na medicina de reação de luta e fuga, tá? Vocês já ouviram falar nesse reflexo aí de luta e fuga? É isso que acontece no nosso corpo toda vez que temos uma situação estressora. Você lembra lá atrás, nas eras pré-históricas lá, onde nós, além de sermos caçados, a gente também era caçador, ó. Deixa eu mostrar uma figura aqui para vocês entenderem melhor. Olha, ó a gente nessa época aí pré-histórica. Antigamente, pessoal, não tinha geladeira não. Para você comer uma carninha, era isso aí que acontecia, ó. Você via um porquinho ali na mata, você olhava aquele porco, aí você já ficava agressivo, falou, pô, tem que pegar esse porco, tem que pegar, levar comida para casa, senão minha mulher vai brigar comigo, meus filhos vão passar fome. Aí você pegava e tinha uma reação. Você ia lá e matava o porquinho. E aí o que você fazia? Comia o porquinho, né? Ficava de boa, enchia o bucho, né? Então nesse momento a gente estava sendo um caçador. Mas também acontecia da gente ser caçado. Em vez de a gente capturar a presa, a gente acabava se transformando na presa, né? E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo disso também. Você estava lá na mata, tudo verdinho, verdinho, você andando tranquilamente na floresta, né? Achando que tá tudo certo. E de repente o que aparecia? Aparecia esse leão aí. Meu Deus do céu. Você olhava esse leão aí, você começava a suar. Só que aí você já começava a ter uma reação no seu corpo. Você aumentava a secreção de um hormônio chamado cortisol, tá? Que é o hormônio do estresse, tá? E esse cortisol aumentava a secreção de adrenalina. E essa adrenalina aumentava a sua frequência cardíaca, sua pressão arterial, aumentava o fluxo sanguíneo para os seus músculos e você saía correndo. Pronto. Isso daí é uma reação de luta e fuga. Você salvou a sua vida devido a uma situação extremamente estressora. Entendeu? Quer um exemplo mais prático nos dias de hoje? Para você entender melhor isso que eu estou falando? Imagine só você. Você está lá no calçadão de Ipanema, tá? De Copacabana, com aquele monte de paralelepípedo lá, né? E você está andando ali, diazão bonito, 40 graus no Rio de Janeiro,
céu azul, e você andando tranquilão lá, um monte de menina de biquíni, uns caras de sunga, né? Rio de Janeiro como tem que ser. Só que de repente, um carro vermelho, desgovernado, invade o calçadão. E esse carro vai na sua direção. Ao você visualizar aquilo, o que acontece de novo? Uma reação de luta e fuga. Se aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, você aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, aumenta o fluxo sanguíneo para os seus músculos e você pula e o carro não te atropela. Tá vendo como o estresse novamente, ele salvou a sua vida, tá? E a gente metendo o pau no pobrezinho do estresse, né? Tá falando assim, não, estresse é ruim, estresse é aquilo, né? Falar da sede, tá, pessoal? Vamos lá. E essa reação de luta e fuga que eu tô falando para vocês, que acontece nesse ambiente externo, né? Dei o exemplo aí do leão, do carro que vai te atropelar e você sai correndo. Essa luta também está acontecendo aqui dentro de nós, a nível celular, tá? Existe um estresse fisiológico que é necessário para ativar as nossas células. Imagine a seguinte situação. Você está com uma infecção, né? Seja ela viral, bacteriana, fúngica. E se você não tem uma reação de estresse mínimo ali, o que acontece? O seu sistema imunológico ele não vai ser ativado e essa infecção pode se proliferar, levando até mesmo à morte do indivíduo, tá? Eu falo assim, como que eu vou mostrar isso para vocês? Aí, ó, graças a Deus existem as tecnologias e eu fui lá e procurei um vídeo para mostrar para vocês o que acontece no nosso corpo quando a gente tem uma infecção, uma bacteriana, uma infecção fúngica, entendeu? Ou um próprio vírus, o que acontece no nosso corpo? Qual é a nossa resposta imunológica, né? Como que a gente ativa a nossa imunidade? Porque é necessário esse estresse mínimo para a gente ativar a nossa imunidade. E tem um vídeo agora que eu vou mostrar para vocês que ilustra muito bem isso, ó. Então prestem atenção. Ah, não foi o vídeo? Espera aí. Deixa eu tentar o vídeo aqui de novo, pessoal. Testei mais cedo e foi. Pessoal, não tá indo o vídeo, vocês acreditam? Não vou conseguir mostrar o vídeo para vocês. Eu até testei mais cedo para ver se eu conseguiria, mas não tá indo. Não. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. Opa. Pessoal, não consegui compartilhar aqui o vídeo com vocês, mas faz parte. Eu vou postar esse vídeo depois e eu vou mandar para vocês que estavam aqui nessa live, tá bom? Mas o que acontece? Quando a gente tem uma infecção bacteriana, viral ou fúngica, você tem uma sinalização desses micro-organismos na superfície da sua célula. E ao entrar em contato ali com a superfície da sua célula, você começa a dar sinais bioquímicos que ativam o seu sistema imunológico. E você começa a produzir células de defesa, macrófago, para combater essa infecção. Então esse estresse mínimo ele é necessário para ativar o nosso sistema imunológico. Só que a gente tem um problema. O estresse em quantidades fisiológicas pequenininha, ele ativa nosso sistema imunológico. Só que o estresse crônico, ele faz o papel justamente o contrário.
ele suprime o nosso sistema imunológico. Então com certeza você conhece aquela pessoa que está o tempo todo estressada, ansiosa, ou aquela pessoa que vive com medo. Essa pessoa está constantemente doente. Por quê? O sistema imunológico dela é suprimido pelo excesso de estresse. Quando a gente tem o cortisol em excesso no nosso sangue, que é o hormônio do estresse, você para de ativar o seu sistema imunológico. Um exemplo bem clássico disso é quando uma pessoa recebe um transplante, ela recebe um órgão, né? Ao receber o órgão, essa pessoa ela não pode ter o sistema imunológico dela ativo. Então o que começam a fazer com ela? Começam a dar muita injeção de corticoide nessa pessoa, para ela não ativar o sistema imunológico dela e não ter a rejeição ao órgão, tá? Então vocês têm que entender que o estresse agudo salva a nossa vida e o estresse crônico pode acabar com a nossa vida. Um exemplo bem prático para vocês entenderem isso o estresse está para a nossa saúde assim como uma água está para uma planta. Ó, tem a palmeirinha aqui e o que acontece? Para essa palmeira se desenvolver, para ela ficar bonita, essa planta, você precisa molhar ela com uma certa regularidade, certo? Se eu paro de molhar essa planta aqui, o que acontece com ela? Ela vai morrer. Só que se eu molhar demais ela, também vai morrer, né? A gente vai encharcar a raiz dela e vai morrer afogado. A mesma coisa é o estresse. Estresse em níveis equilibrados, ele é nosso aliado. O grande vilão é o excesso de estresse que a gente tem no dia a dia. E então vocês entenderam que a gente tem aqui o estresse agudo, né? E o estresse crônico. E deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tabelinha que mostra as características do estresse agudo ou crônico. Também não está aqui. Vamos aqui então. Eu vou acompanhar aqui pelo computador. Então, pessoal, eu já falei para vocês que o estresse agudo, ele vai salvar a nossa vida, né? Por quê? Ele acontece durante um curto período, tá? E ele impede que você seja destruído. Lembra o exemplo que eu dei do leão que vai te comer, do carro que vai te atropelar? Você sai correndo e não vai ser destruído por aquele agente causador de lesão, né? Seja o carro, seja o leão, o que quer que seja. E ele salva a vida, né? Ele salva a sua vida, esse estresse agudo. Ele melhora a sua disposição e ele te dá essa resposta de luta e fuga. Já o estresse crônico é tudo ao contrário que eu falei, tá? Ele é longo prazo, ele é altamente destrutivo para o seu corpo, ele faz uma imunossupressão, ele não deixa que seu sistema imunológico responda às infecções, ele causa uma hiperglicemia, que é o seguinte: toda vez que você está estressado, você faz uma maior secreção de açúcar na sua corrente sanguínea. E isso a longo prazo faz com que você engorde e aumenta o risco de diabetes. Então o estresse também vai causar doenças metabólicas no seu corpo. Além de ele fazer com que você acumule mais gordura, mas aquela gordura ainda central, visceral. O estresse agudo, ele provoca alterações cardíacas, ele aumenta a sua pressão. E o excesso de estresse, ele vai impedir a conversão dos seus hormônios tiroidianos, que é o T4 e o T3, que são os hormônios que ativam o seu metabolismo. Então, você vai ter o metabolismo mais lento se você é estressado cronicamente e vai te atrapalhar, consequentemente, na sua perda de peso, tá? E mais o quê? Quando a gente está falando de estresse, as pessoas acham, né, que a gente só tem o estresse emocional, né? Que é só esse que acontece no nosso meio, né? Só vem aquela imagem daquela pessoa estressadona, irritada. Mas olha só, a gente tem basicamente 4 tipos de estresse. Vixe Maria, agora lascou, né? Vamos lá. Você tem o estresse físico, você tem o estresse químico,
você tem o estresse fisiológico e você tem o estresse emocional. Pessoal, eu tô com um calor do caramba aqui, deixa eu tirar esse paletó. E o que é o estresse físico, né? O estresse físico ocorre quando você tem algum trauma, você tem alguma queimadura, você tem uma ferida, um trauma ou um corte, entendeu? Tudo isso daí são exemplos de estresse físico, tá? Já o estresse químico, ele é causado por toxinas, álcool, cigarro, tá? Pesticidas, bebidas, poluição. E o estresse fisiológico é quando você tem a privação de sono, um excesso de atividade física, uma má alimentação. E o estresse emocional, e o mais conhecido, né? Ele é aquele estresse que faz com que você fique irritado, nervoso, deprimido, né? Tudo isso daí são estresses emocionais. Então agora você está entendendo que a gente tem 4 tipos de estresse, né? E que nós estamos o tempo todo sendo bombardeado por esse excesso de estresse. É tudo, é o ar que a gente respira, é o alimento que a gente come, é o desodorante que a gente passa, é a verdura que a gente come que está cheia de agrotóxico, né? Aí você fala assim, nossa, então lascou, doutor, lascou, né? Não dá para eu viver sem estresse na minha vida. Ó, presta atenção que eu vou falar para você aqui, é a realidade, tá? Mas calma que eu vou te dar o problema, mas eu também vou te ajudar na solução, tá? Quando a gente está falando de estresse, é um fato, tá? E é um fato imutável que eu vou falar para vocês. Nós não temos como viver no mundo de hoje sem se estressar. Quer dizer, não temos como viver no mundo hoje sem situações estressoras. Só que a gente tem um pulo do gato. Pô, se eu não tenho como viver no mundo sem estresse hoje, o que eu faço para melhorar isso? O pulo do gato, e foi o que aconteceu comigo, e o que acontece diariamente com meus pacientes, eu tento convencê-los disso, é que se o mundo está cheio de estresse, né, é só você escolher as coisas que realmente vale a pena você estressar. E esse é o pulo do gato. Existem situações estressoras o tempo todo, mas é só você não se estressar mais com essas situações estressoras. Quer ver? Você chegou em casa, aí deixaram a pasta de dente aberta. Aí você fala, puta que pariu, deixaram a pasta de dente aberta, isso vai acabar o mundo, eu já falei 20, 10, 30 vezes, pelo amor de Deus, fecha a tampa da pasta de dente. Quem está se identificando aí? Pelo amor de Deus, guarda esse chinelo. Eu já falei para você guardar esse chinelo no armário, você não está guardando. Pessoal, olha só o gasto de energia por uma coisa praticamente banal, entendeu? E a gente acaba se estressando com isso. Eu já me estressei com isso, entendeu? Mas fica tranquilo, tá? Até o final, lá quando a gente começar nas 10 dicas para você controlar o seu estresse e ansiedade, eu vou te dar ferramentas, né, para você não se estressar tanto com isso, tá? Vamos continuar aqui. E a gente está falando muito de estresse, mas também essa live é sobre ansiedade, né? Ansiedade eu diria que é a prima irmã quase gêmea do estresse, né? E o curioso é que toda pessoa ansiosa, ela é estressada. Mas nem toda pessoa estressada, ela é ansiosa. Isso daí é meu próprio exemplo. Quando eu estava lá estressadão, entendeu? Eu nunca fui muito ansioso, não. Mas quem é ansioso vai ter estresse. E ansiedade é aquele sentimento, né, ligado à preocupação, nervosismo, e muitas vezes também ligado ao próprio medo, né? E tem uma definição de ansiedade assim que eu particularmente eu gosto muito, tá? Que é o seguinte: ansiedade é quando você está
acontece de duas maneiras, basicamente. É quando você está querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tô aqui, eu tô atendendo o paciente, eu tô pagando a conta, eu tô tocando a luz que queimou, eu tô pedindo a babá para comprar fralda pro Bento que acabou, eu tô falando com a Thaís. Isso tudo aí, você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, vai te gerar uma ansiedade, tá? E a outra situação que eu gosto muito, quer dizer, a definição é que quando você se torna uma pessoa ansiosa, você está o tempo todo pensando no futuro, sabe? Só que infelizmente ainda não inventaram uma máquina do tempo, né? Quem conhece esse carro aí, ó, vai entregar a idade, hein? Esse filme é antigo, né? Quem tá aí que já assistiu De Volta para o Futuro? Então, pessoal, você ficar pensando no futuro, se você não tem uma máquina do tempo, se você não tem esse carro aí para ir lá no futuro, não adianta de nada. Pelo contrário, só vai piorar ainda mais seu quadro de ansiedade, tá? Então, ó, esse carro aqui é uma ficção, não existe máquina do tempo nenhum. O que existe hoje, tá? Em que você pode trabalhar, mas muito bem, é o agora, é o momento presente. Olha que reflexão legal que eu vou fazer com vocês, tá? Hoje, né? Hoje a gente está aqui devido a escolhas que a gente fez lá no passado, né? Vou te dar um exemplo bem prático disso, né? Hoje eu sabia que eu tinha que fazer determinadas coisas para eu chegar aqui e estar às 9 horas com vocês dando essa live. E a mesma coisa aconteceu com vocês, certo? Vocês se programaram hoje, começaram a fazer escolhas mais cedo para vocês estarem aqui comigo hoje às 9 horas. Então, hoje nós somos reflexo de atitudes que nós tivemos no passado. E hoje, com atitudes de que nós temos hoje, é possível mudar nosso futuro. Então, se concentre no momento presente, se concentre no agora. Com ações no momento presente, você vai conseguir mudar o futuro. Entendeu? Beber mais água aqui. Pensar no futuro, pessoal. Do carro, né? Gostou, Guilherme? Pensar no futuro não vai adiantar nada, tá bom? Só vai piorar ainda mais o seu quadro de ansiedade, tá? E então eu quero que a partir de agora, isso daí, pessoal, não é uma mágica assim, ó. O Dr. Caio falou, eu assisti a live dele, então agora é mole, né? É só eu pegar e ficar pensando no momento presente. Não, muitas vezes você vai estar pensando lá na frente, só que você vai pegar e vai voltar para o momento presente e falar assim, não, se eu quero que isso aconteça lá no futuro, que tipo de atitude eu vou ter que ter agora? É tipo assim, eu adoro manga, e eu quero chupar manga, e eu comprei um sítio, né? Para eu chupar manga lá na frente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a plantar um pé de manga agora, né? Para quando chegar lá na frente, eu começar a colher a manga. Se eu quero emagrecer, eu vou ficar comendo pizza? Não, pô. Eu vou comer pizza de uma forma eventual. Eu vou comer alimentos saudáveis no dia a dia para que no futuro eu consiga emagrecer. Pessoal, não adianta plantar abacaxi e tentar colher melancia. Isso daí não vai acontecer, tá? E nessa jornada de estudos, de autoconhecimento e tudo mais, quando a gente está falando de ansiedade, estresse, tem uma coisa que eu gosto muito, tá? Que é uma coisa que depois vocês podem pesquisar, chamado de psicologia energética. Olha só que coisa louca, mas que maneiro, tá? Emoções, pensamentos e sentimentos possuem uma frequência vibracional. E essa frequência vibracional do seu pensamento, do seu sentimento, vibra e passa informações para a sua célula. Quer fazer um teste? Como que as suas células estão diretamente ligadas com seus pensamentos? Quer mesmo?
Vocês querem fazer um teste comigo agora? Que eu vou provar como que é forte a força de um pensamento? Quer? Se você quer fazer esse teste comigo agora, você coloca aí um joiazinho. Quero fazer o teste, doutor. Coloca um joiazinho aí que eu vou fazer um teste bem legal para vocês e eu vou provar agora da força do pensamento de vocês. Vocês não estão querendo não que eu faça esse teste, hein? Ninguém está colocando joia aí? Bora? Ó, começaram a colocar o joia. Então vamos embora. Eu quero que agora todo mundo que vai participar tem que fazer tudo que eu vou dar, falar aqui. Tudo que eu vou dar o comando, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que agora todo mundo que está aqui, eu não tem pegadinha não, tá? Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Vamos lá. Eu vou até fechar o meu aqui junto com vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos e que vocês imaginem agora um limão galego, sabe? Aquele limão lá da roça, né? E você pega esse limão galego agora e você corta ele ao meio. E você olha para ele e você vê uma coloração mais alaranjada desse limão galego. E agora você pega esse limão galego assim, ó. Você coloca ele acima da sua boca e abre a sua boca, tá bom? Você faz esse comando que eu estou falando com você. E agora você vai pingar 3 gotas do limão galego na sua boca. 1, 2, 3. Tá vendo como você salivou? Olha só que coisa louca. Você imaginou que você pingou 3 gotinhas do limão galego na sua cabeça, né? Você pensou isso, imaginou? E olha só como o seu corpo deu uma resposta. E você acha que é como? A nossa resposta a pensamentos, sentimentos tóxicos, o excesso de estresse. Você está passando todo esse estímulo vibracional, tá, para suas células. E isso a longo prazo, entendeu? Pode levar a doenças, a consequências na sua saúde. Você está entendendo como é importante a gente estar o tempo todo corrigindo nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, as coisas que a gente enxerga, que a gente fica vendo, os programas de televisão. Hoje eu vou fazer vários testes com vocês, tá? E no final a gente vai fazer o teste do poder da palavra com vocês. O como que ele interfere na sua energia, tá bom? E você sabe por que vocês imaginaram a gota do limão na boca de vocês e vocês salivaram? É porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é real do que é virtual. É por isso que acontece isso. E outro exemplo para vocês não terem tanta ansiedade é uma coisa que eu gosto muito e que todo livro de autoconhecimento fala, né? Que é você praticar a gratidão antecipada. É não você ficar imaginando, eu quero isso, eu quero aquilo. É você pegar e começar a agradecer daquilo que você tanto quer, como se já tivesse acontecido, entendeu? Então é você fechar os olhos e agradecer, pô Deus, obrigado aí por ter emagrecido 5, 10, 20 quilos. Muito obrigado por ter sido promovido na minha empresa. Obrigado pelo meu carro novo. Você vai agradecer tudo que você quer conquistar como se você já tivesse conquistado. E quanto mais emoção, quanto mais sentimento você colocar, é mais energia. E isso é o que a gente chama na física quântica de eletromagnetismo, tá? Tudo existe um campo magnético. E a gente tem um campo elétrico e magnético do pensamento e do sentimento. Pensamento é quando a gente está pensando com o nosso cérebro. E sentimento com o coração. Só que o campo elétrico do coração, ele é 100 vezes mais forte do que o campo elétrico do pensamento. E o campo magnético do coração, do sentimento, são 5.000 vezes mais forte do que o do pensamento. Então, quando você for fazer essa gratidão antecipada, pessoal,
é para você se emocionar, é para você chorar, entendeu? Vale quase tudo nesse momento, tá? Que é a energia que você está emitindo para o universo é que vai voltar para você. Então, quanto mais emoção, melhor. Sacou? É por isso que a gente tem que policiar nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Mas vamos voltar aqui falando um pouco de estresse e ansiedade, né? Pessoal, quando eu estou falando com vocês de estresse e ansiedade, eu também estou falando de saúde, tá bom? E eu quero trazer 2 estudos para vocês agora que relacionam o estresse com a longevidade, tá? Então presta atenção aqui. Um estudo desse aqui é de uma universidade muito famosa, né? É a Harvard, né? Deixa eu acompanhar aqui no computador com vocês, que essa telinha é muito pequena para mim. Deixa eu pegar aqui. Tá. Pessoal, esse estudo aí é um estudo muito interessante que ele fez a relação entre envelhecimento celular e o excesso de estresse associado a doenças cardiovasculares. E olha só que interessante. Esse estudo falou o seguinte: o estresse psicológico é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. O comprimento de nossos telômeros está relacionado ao estresse elevado. Telômeros, para você que nunca ouviu essa palavra, é um negocinho que está no nosso cromossomo, que eu já vou mostrar uma imagem para vocês, que quanto maior é o nosso telômero, mais tempo a gente vai viver. Quanto menor o nosso telômero, menos tempo de vida a gente tem. E nesse estudo foi provado que o estresse reduz o tamanho dos nossos telômeros. Olha que coisa louca, né? E tem um outro estudo aqui, deixa eu mostrar para vocês, que confirma novamente isso daí. Vamos lá, aqui, tá? Estresse crônico faz a redução dos telômeros. E o que é telômero? Vou mostrar aqui para vocês. É uma imagem bonita pra caramba. Aqui, ó. Isso daí é um telômero. Sabe esse verdinho que tá aí no final desse cromossomo? Ó, toda essa estrutura aí que vocês estão vendo, isso daí é um cromossomo. E essa extremidade verdinha são os telômeros, tá? E os telômeros, como eu já falei, quanto maior ele for, mais longevidade, mais tempo a gente vai viver. Quanto menor for os nossos telômeros, menos tempo a gente vai viver. Entendeu? Pensa da seguinte maneira: o telômero é quase como se fosse aquela borrachinha que tem no cadarço, sabe? No finalzinho da pontinha do cadarço, que tem uma borrachinha que deixa o cadarço assim. Se você perde essa borrachinha, o que acontece com o cadarço? Ele fica todo esgaçado. Quer ver o que eu estou falando? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou colocando bastante foto, né? Para vocês hoje. Aqui, ó. Isso aí. O telômero é essa borrachinha na extremidade do cadarço. Se ele está presente ali, está tudo certo com o cadarço. Quando essa borrachinha vai se gastando ao longo do tempo, você vai se estressando, você vai se alimentando mal, você não dorme, você se intoxica, bebe, fuma, está acima do peso, isso tudo aí vai reduzindo o seu telômero, até que chega um momento que ele se acaba e ocorre uma morte celular, entendeu? E um dos animais que mais consegue se desestressar é uma marmota. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Existe uma marmota que ela faz o seguinte, na natureza, tá? Ela vai para o topo de uma colina e ela vai lá na colina e começa a relaxar. Vamos ver se eu consigo colocar o vídeo da marmota aqui. Mais cedo eu consegui, hein? Tô torcendo para conseguir colocar. Presta atenção na marmota, pessoal. Ó. Tá vendo a marmota se desestressando?
Pessoal, às vezes o que a gente precisa também é procurar um cantinho e soltar um grito igual essa marmota aí. Porque às vezes a gente está tão intoxicado por estresse que a gente precisa colocar para fora. Então, dá um grito de vez em quando é bom. Já deu um grito aí, depois de um estresse? Você pega e coloca energia para fora, entendeu? Eu adoro esse vídeo, tá? Ô Cleusa, que bom que você está gostando da live. Eu fico muito feliz aqui também com vocês, tá? Estão entendendo, pessoal? Como que o estresse e a ansiedade faz mal para nossa saúde, tá? Quem vai fazer igual a marmota hoje aí? Fala eu. Vou começar a fazer isso, faça, tá? É um alívio no peito. Eu de vez em quando pego um travesseiro assim, né? Senão o pessoal chama a gente de doido. Você pega seu travesseiro, ó, coloca na cara e dá um gritão. Pode fazer, gente. Quero que todo mundo faça isso hoje. Eu quero que todo mundo vai dormir zen hoje, tá bom? Olha lá, a galera vai fazer, hein? Todo mundo gritando hoje antes de dormir. Ai, médico doido que vocês foram arrumar para acompanhar, hein? Deus me livre. Eu vou fazer no terraço do hospital. Boa, Guilherme. Quero ver. Olha, ó, todo mundo tá precisando gritar, né? Ó, mas calma que vai ter mais exercício hoje bem legal pra gente. Pessoal, eu trouxe bastante conteúdo teórico, prático, falei de física quântica, o quanto que o estresse e a ansiedade faz mal para o nosso corpo, mas eu ainda tô devendo para vocês uma coisa super valiosa, tá? E você que está acompanhando até agora, você merece isso, tá? Então eu vou te dar agora 10 dicas de como você lidar melhor com as situações estressoras e com o estresse na sua vida, tá bom? Pega papel e caneta aí que eu quero que vocês anotem tudinho para vocês, tá? Vamos lá, vamos começar com os mais básicos. E ó, se vocês fizerem o que eu estou falando com vocês, vocês vão saber lidar melhor com estresse e com ansiedade. Só que ó, de nada adianta você me acompanhar, você gostar da minha didática, você assistir as minhas lives, se você não coloca em prática o que eu compartilho com vocês. Então ó, colocar em prática, arregaçar as mangas, ó, e ir para a batalha, tá certo? Então vamos lá. A primeira dica que eu vou te dar para você controlar o seu estresse e ansiedade é você melhorar a sua alimentação, tá? É você tirar principalmente da sua alimentação os carboidratos refinados, que são o que provoca o maior estresse no seu corpo. Pessoal, o nosso corpo, biologicamente, ele foi feito para processar alimentos da natureza. E quando a gente come um carboidrato refinado, que você tira a total fibra dele, você consome ele, ele faz um pico de glicose na sua corrente sanguínea. E na natureza não existe quase nada que faça um pico de glicose na sua corrente sanguínea. Apenas os alimentos inventados pelo homem. Os alimentos inventados pelo Deus que tem na natureza dificilmente vai fazer isso. E toda vez que você come um carboidrato refinado, ele faz um pico de glicose na sua corrente sanguínea e isso é estresse. Então, quando você for comer carboidratos, dê preferência para os carboidratos que possuem fibras. Trocas inteligentes que você tem que fazer na sua vida, tá? Você vai pegar e vai trocar um pão branco por um aipim cozido, um biscoito por uma batata doce, um arroz branco por um arroz integral, tá? O açúcar por nada, tá? O suco de fruta por uma fruta. Se você fizer isso daí, seu corpo agradece. Você vai dar menos um estresse. Lembra que eu falei dos 4 tipos de estresse? Físico, químico, fisiológico e emocional. A sua má alimentação vai entrar na classe do estresse fisiológico. Então controle isso, tá certo? Segunda, meditação e respiração. Ah, doutor, mas isso daí é muito difícil. Gente, o que é bom na nossa vida que é fácil? Me fala. Não existe isso, entendeu? Quer moleza? Prega o prego no pudim. Isso daí é moleza.
Meditação é uma das técnicas mais poderosas que existem para você controlar a sua ansiedade e seu estresse. Esse foi um ponto chave na minha vida para eu me tornar um estressado controlado, tá? Porque quando você está meditando, você está não só no momento presente, mas você está consciente. E pessoal, meditação não é só aquilo não, de você ver aquele monge meditando. Meditação é você estar presente e consciente no momento presente. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu estou falando pra caramba e eu vou terminar essa live. Vocês sabiam que eu não vou estar cansado? Porque isso aqui para mim e para você que está prestando atenção no que eu estou falando, está sendo uma meditação. Você está no momento presente. Ansiedade, lembra? É você tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou então você ficar com pensamento no futuro. Então você está prestando atenção no que eu estou falando, isso acaba sendo uma forma de meditação, tá? Outra coisa, se você tem dificuldade de meditar sozinho, existem inúmeros aplicativos que você pode baixar e começar a utilizar uma meditação guiada. Tanto aplicativo no iPhone, Samsung, vídeos no YouTube, tá? Inclusive no nosso curso a gente conseguiu um bônus, tipo assim, um bônus surreal, nem acredito que tem esse bônus. A gente tem uma aula da Paula Gasparini, que é uma das pessoas que mais cresce nessa parte de desenvolvimento pessoal hoje no Brasil. Ela vai dar uma aula de graça para todas as pessoas que comprarem o nosso curso na segunda-feira. Eu não estou nem acreditando que ela vai dar esse bônus lá, mas está lá no curso. E outra coisa que você pode fazer para controlar o seu estresse e a sua ansiedade é a sua respiração. Você já parou para reparar que quando você está muito estressado, você tem uma respiração mais intervalada e mais forte, tipo... Até minha cara, o semblante é de bravo, né? Então, é sabido que o seu estado emocional controla a sua respiração. Mas o contrário também é verdade. A sua respiração é capaz de controlar o seu estado emocional. Então você está estressadão, antes de você xingar os outros, falar coisa que você não deve, procura um cantinho, fecha os olhos e faz 20 respirações profundas. No final dessas 20 respirações profundas, você vai se sentir mais tranquilo, menos estressado, tá bom? Atividade física é algo extremamente importante que você pode fazer para controlar o seu estresse e ansiedade. Eu falo para os pacientes que atividade física é remédio, tá? É como se você tomasse uma cápsulazinha. Por quê? Quando você está praticando atividade física e começa a se exercitar, o seu corpo começa a liberar substâncias chamadas de endorfinas, que são substâncias que te dão prazer, que te deixam feliz, que se sente mais realizado, tá bom? Você, durante a atividade física, você estimula a produção de serotonina, de dopamina, tá? E além de ser a troca energética, né? Você tá ali correndo, bicho, vendo aqueles negócios, a árvore, pegando um peso. É uma troca de energia. Energia parada é uma coisa triste. Energia em movimento é uma coisa feliz. Então se movimente. Todo mundo que pratica atividade física se sente melhor, tá bom? Inclusive hoje... eu atendi, hoje não, já tem um tempo que eu atendi um senhor que ele tinha depressão e ele começou a praticar corrida e ele parou de tomar as medicações antidepressivas, controlavam lá, entendeu? Outra coisa que vai ajudar você, olha só, quando fazer atividade se sentir melhor, mas é lógico, atividade física é remédio, você se sente animado, você se sente mais alegre, tudo melhora quando você está fazendo atividade física, né? E outra coisa que é muito importante, que a gente sentiu falta nessa pandemia, você precisa participar de eventos sociais.
Você precisa encontrar com outras pessoas. Você precisa trocar informações, conversas, entendeu? O ser humano, ele não é uma ilha. Nós temos a necessidade de nos socializar. Quem ficou realmente recluso nessa quarentena sabe que falta que faz um abraço, um eu te amo nos olhos, né? Você já falou que ama alguém assim, ó, olhando nos olhos hoje? Tá? Então eu te desafio, tá? Você vai pegar a pessoa, a primeira pessoa que você vê aí na sua frente, tá? Você vai falar que ama ela, tá? Ixi Maria, isso daí, ó, casados e casadas, você vai falar só com a sua esposa e com o esposo, tá? Não vai fazer isso não que vai dar problema, tá? Então a gente precisa se socializar. Dormir bem. Você precisa dormir bem. Eu falando isso aqui, eu lembrei de um paciente que eu atendi hoje. Hoje eu atendi esse paciente, tá? Ele é um colega médico. Ele veio por indicação da esposa dele. E ele já veio aqui falando, ó, eu não estou fazendo atividade física, a minha alimentação não está tão boa. Aí ele tinha que perder uma gordurinha e tudo mais. Só que ele me falou a rotina dele, né? Ele é casado, ele tem 2 filhas, ele trabalha em hospital, ele dá plantão, ele dorme em média 4 horas por noite. E ele veio aqui achando que eu ia prescrever atividade física para ele. Eu falei, peraí, olha só. Se eu prescrever atividade física para você hoje, você estando sem dormir, você trabalhando pra caramba, você não se alimentando mal, é igual a gente pegar aquele pangaré velho que não está aguentando mais nada e começar a bater nele para ele correr. Você não vai conseguir. Então eu cheguei para ele e falei assim, ó, mais importante nesse momento do que você começar a praticar atividade física é você dormir mais um pouco. Então, ó, eu quero que você melhore muito a sua alimentação, mas nesse momento mais importante para você do que praticar atividade física é você começar a ter uma noite boa de sono. Então pega essa 1 hora que você faria atividade física e vai dormir. Foi legal a conversa que ele chegou assim no final e falou, pô cara, você me surpreendeu. Eu vim aqui pensando que você ia falar para eu fazer atividade física, mas realmente conversando com você é o que faz mais sentido para mim no momento. Não adianta a gente pegar o cavalo velho e colocar ele para correr. Vai dar um piripaque, não é isso? Então dormir bem te ajuda a controlar o estresse e a ansiedade. Como é que fica seu humor após uma noite mal dormida, né? Muito mal, né? Obrigado. Então a gente tem que dormir bem. A coisa principal que você tem que fazer para dormir bem, pessoal, é fazer uma higiene do sono. O que seria higiene do sono? É ser no seu quarto e apagar todas as luzes. Aquelas luzezinhas até de LED que tem no ar-condicionado, que tem no aparelho de televisão. Todo mundo está no celular antes de dormir. O ideal é que você largue o celular pelo menos 30 minutos antes de você dormir. Então, o que você precisa para ter um sono de qualidade é um quarto escuro, tá? E se mesmo assim você tiver com dificuldade, calma aí que eu já vou te dar umas dicas de suplemento para você tomar que vão te melhorar o estresse, a ansiedade e o seu sono, tá? Pessoal, você precisa ter contato com a natureza, pessoas. Vocês precisam colocar o pé no chão e fazer uma técnica milenar que está descrita na medicina chinesa e na medicina indiana, que é aterramento, tá? Quando você coloca o pé no chão, você faz uma troca energética. É como se fosse um fio terra. Toda aquela energia acumulada no seu corpo, você transmite ela toda para a terra, entendeu? E se recarrega toda de energias positivas. Então tenha contato com a natureza. Por que a gente vê que as pessoas que moram em apartamento, todo mundo tem um cachorrinho? Porque cachorro é natureza. Você dá um abraço no bichinho ali, você já se sente mais energético, né? E também é muito importante você fazer uso de fitoterápicos. Por exemplo, tá? Um suplemento que eu gosto muito é o 5-HTP. Ele é um aminoácido que vai ser convertido no nosso corpo em hormônio da felicidade, que é a serotonina. E ele você pode usar tanto para ajudar no controle do estresse e da ansiedade, como você pode usar ele antes de dormir. Um outro suplemento que eu gosto é um mix de 3 aminoácidos, glicina, taurina e teanina,
que vão estimular a produção de um neurotransmissor chamado GABA. E o GABA é aquele neurotransmissor que faz você dar uma desligada, dar uma relaxada. Então também te ajudaria no estresse, ansiedade e no sono. Outros também é o passiflora e a valeriana, que são fitoterápicos que te dão mais uma sedadinha, você fica mais tranquilo. E eu gosto muito também de óleo essencial de lavanda. Você pinga as 2 gotinhas assim na mão, ó, esfrega bem, ó, dá uma baforada, tá? E também você ter pensamentos positivos, tá? É muito importante que você tenha pensamentos positivos. Se você fica pensando negativamente, é isso que vai acontecer. Tudo antes de ser criado no mundo material, ele é criado na sua mente e depois você materializa. Então tome cuidado com seus pensamentos, que a gente fez o teste do limão aqui e mostrou como que suas células respondem a isso. E música, pessoal, é muito importante que vocês selecionem bem as músicas que vocês estão escutando. Vocês viram eu falando a questão do limão, como que isso interferiu em vocês? Então agora eu quero chamar vocês para um momento relax aqui, ó. Eu quero que agora vocês aumentem mais o som aí do celular de vocês e escutem essa música aqui, ó. Foi. Vambora, pessoal! Ó o Bob Marley na área aí. Fecha os olhos. Sinta o gingado. I wanna love you. Ó o reggaezinho. Tá vendo como essa música te relaxa? Olha, que beleza, hein? Quer ver outra música aqui, mas ela tem um comportamento um pouquinho diferente? Ó que coisa louca. Ó, coloquei um reggae agora, ó. Ó a sua cabeça, fecha os olhos. Ó como fica mais agitada. Estão vendo coisa doida? A gente estava todo relaxadinho com o reggae, colocou um rock and roll aí, sua cabeça começou a ficar mais agitado. Agita, né? Você fecha o olho e vê o negócio agitado. Agora vamos lá, isso aqui, ó. Olha só que paz que é isso daqui. Sonzinho da natureza, ó. Fecha os olhos. Se teletransporta por um campo verde, onde você vê vários passarinhos, várias cores, e você vai relaxando nesse momento. Olha que coisa boa. Tá vendo como a música interfere? E agora, ó, olha essa daqui que maneira, ó. Sente só. Tá se sentindo mais motivado, não tá? Tá com vontade de levantar, sair correndo, colocar em ação aquele plano que você tem lá na sua gaveta, não tá? Então, isso daqui é uma trilha sonora de motivação, de inspiração. Tá vendo como escutar determinadas músicas fazem agitar o seu estado emocional ou fazem você ficar mais relaxado, tá? E isso acontece também com programa de televisão. Tem um monte de gente querendo ficar relaxada, mas pô, tá vendo jornal, tá vendo notícia ruim, tá vendo documentário sobre morte, não sei o que, não tem como você relaxar com isso, tá? E outra coisa muito importante é você reduzir a quantidade de café que você consome ao longo do dia. Beber 3 cafezinhos ao longo do dia tá tranquilo, mas tem gente, tá, que bebe uma garrafa de café ao longo do dia. Pessoal, café é uma bebida que vai te excitar, entendeu? Então não tem como. Pessoal, agora nós vamos para o nosso último exercício, tá? Se você está saindo quase agora, não saia, porque esse daqui é uma das coisas mais importantes que existem para você controlar a sua ansiedade, para você controlar o seu estresse. Presta atenção aqui.
Presta atenção nesse vídeo. Vamos ver junto, eu vou ficar em silêncio, hein? Aí, pessoal, rir é contagioso. Rir causa mais contágio do que um vírus, tá? Cadê? Faz um print da tela aí, ó. Quero que todo mundo faça um print da tela da gente assistindo esse vídeo agora, tá bom? E eu quero que vocês façam um print e depois vocês publiquem no story de vocês e falar assim: rir me faz feliz, tá bom? Me marca, tá bom? Todo mundo fazendo print, rindo. Olha só a energia dessa live como mudou, como todo mundo rindo. É incrível, né? Ó, faz um print agora e me marca lá e fala assim: rir me faz feliz. Que maneiro esse vídeo, né? É muito legal. Eu já assisti esse vídeo umas 10 vezes. E toda vez que eu assisto ele, eu não consigo ficar sem rir. Eu desafio até você compartilhar esse vídeo com alguém e falar assim, ó, não vale rir, entendeu? E vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, o que eu tinha a trazer de conteúdo para vocês nessa live de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu juro para vocês, tá? Eu comecei essa live meio cansado hoje, que a rotina tá pesada, tá? Só que estar aqui com vocês e rir um pouco, descontrair, escutar uma música com vocês, mudou a minha energia, tá? Então eu espero que eu também tenha conseguido mudar a energia de vocês aí do outro lado. E realmente, se vocês gostaram desse conteúdo, dessa live, compartilhe com os outros. Vamos deixar esse mundo mais zen, menos sem estresse e ansiedade. E eu queria que você encarasse os momentos de dificuldade, de estresse na sua vida a partir de hoje de uma outra maneira. Quem está falando isso não sou eu não, são os grandes líderes espirituais que já passaram pela Terra. Eles falaram que todo momento de dificuldade vem para o crescimento e amadurecimento. A gente só tem que ter olhos para enxergar isso. Uma coisa pessoal que faço comigo, que eu faço sempre que eu estou num momento de dificuldade, eu faço duas perguntas sempre, tá? O que eu tenho que aprender com esse momento de dificuldade e o que eu tenho que fazer para sair desse momento de dificuldade. É as duas perguntas que eu sempre faço na minha vida. E tem uma coisa que eu aprendi com um paciente meu, uma pessoa muito querida mesmo, uma pessoa do bem, que ele teve 2 contratempos na vida dele. Uma pessoa do bem, imagine o que aconteceu com ele. Ele teve uma tentativa de assalto, ele levou um tiro e logo depois ele descobriu um câncer de próstata. E ele é um cara muito religioso, conversa muito com Deus e muitas vezes ele estava perguntando a Deus por que aquilo tinha acontecido com ele. Por que? Eu sou uma pessoa tão boa, por que isso aconteceu comigo e tudo mais. Até que em um determinado momento, numa das orações dele, veio uma luz assim nele e falou assim, você está fazendo a pergunta errada. Não é porque isso aconteceu com você, mas é para que isso aconteceu, né? O que você tem que aprender com esses momentos de dificuldade, o que você tem que evoluir. Porque nós estamos aqui, independente da sua religião, a gente está aqui porque a gente está procurando a evolução, tá bom? E evoluir é sair da zona de conforto. Pessoal, muito obrigado, tá? Faça um print dessa live aqui, compartilhe lá no story de vocês, que ó, tamo junto.
Nossa próxima live vai ser no domingo, às 8 horas da noite, tá bom? Não marque nada. Eu quero ver todo mundo de novo no domingo, às 8 horas da noite, tá bom? Um beijo para vocês. Eu vou para casa que eu tô morrendo de saudade da minha esposa, do meu filhinho e da minha enteada, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês.